para eles colocarem na tela Lucas 22, porque há um princípio que o próprio Messias, que o próprio Jesus, ele estabelece na celebração da ceia, que por se tratar de uma ceia que estamos aqui hoje celebrando, eu quero lembrá-los disso. Pode abaixar um pouquinho o fundo. Lucas 22, no versículo 19, diz: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. E aí eu quero que os irmãos repitam comigo, diga: fazei isto em memória de mim. Amém? Então, fazei isto em memória de mim. Jesus, ele estabelece aqui o propósito pelo qual nós devemos fazer o que, gente? A ceia. O propósito pelo qual ele estabeleceu: ó, vocês vão fazer isto, vocês vão pegar o pão, partir, vocês vão pegar o cálice, compartilhar, vocês vão fazer isto que eu estou fazendo com vocês, com o objetivo de vocês lembrarem, né? E o apóstolo Paulo, inclusive, vai citar essas palavras depois que Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus. Paulo vai citar essas palavras lá em 1 Coríntios capítulo 11, relembrando a igreja que deveriam realizar a celebração da ceia em memória do Messias até. Paulo vai acrescentar algo lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre esse propósito da ceia. Ele diz que nós deveríamos fazer em memória do Messias, e aí Paulo vai acrescentar lá em 1 Coríntios 11, até, diga, até que ele venha. Obviamente uma referência ao quê? Até que ele venha. Até a segunda vinda dele. Ocorreu? Não. Né? Há quem diga que já ocorreu, você sabia disso? Jesus já voltou. João Batista estava vivo ainda. Tem umas loucuras aí, irmãos. Paulo, ele estabelece, ele relembra isso, lá em 1 Coríntios capítulo 11, e ele acrescenta, até que ele venha. Então, enquanto Yeshua não voltar, meus irmãos, nos foi dado como mandamento pelo próprio Jesus. Qual é um dos mandamentos que Jesus deu para a igreja? Fazei isto. Isto o quê? A ceia. A ceia, antes de tudo, é um mandamento do Messias para a sua igreja. Você está aqui hoje em obediência a um mandamento que Jesus deu ao seu povo, aos seus discípulos. Fazerem isto. E há um motivo para isso, irmãos. O que ele se preocupa em não se esquecerem do que ele faria? Ele mesmo vai dizer, depois no Evangelho de Lucas, ele vai dizer, quando vier o Filho do Homem, ou seja, a sua segunda vinda, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos, quando eu voltar, porventura encontrarei fé? Ele já está presumindo que há um risco devido a esse tempo, essa espera até a sua segunda vinda, há um risco das pessoas se esquecerem do que ele fez. E com isso, perderem a fé. Porque, biblicamente falando, irmão, fé, o que determina a fé cristã é: eu estou salvo pela cruz do Messias. A fé cristã tem uma base, e essa base é a cruz de Cristo. Os irmãos vão ver isso comigo hoje. Então, uma pessoa que já não considera tanto o que Jesus fez, que o coração dela já não queima mais ao se lembrar da crucificação, e ela já, quem sabe, nem sequer se lembra mais, para Jesus ela já perdeu a fé. Então, para que isso não aconteça, ou seja, para que as pessoas não se esquecessem, ele estabelece a ceia. Façam isso, e sempre que vocês fizerem, traga na sua memória o que aconteceu naquele dia, ou naquele tempo. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso desafio aqui. O nosso desafio aqui hoje
é trazer na nossa memória aquilo que Jesus fez e nos lembrar, reforçar em nós aquilo que ele fez. É um tempo para renovar a nossa fé. Diga amém. Então ele diz que devemos lembrar. Depois ele vai, inclusive, lá em João, eu vou pedir para ela também colocar aí na tela, João capítulo 14, versículo 26. Ainda não é 1 Coríntios, nós vamos chegar aqui em 1 Coríntios. Mas só para introduzir aos irmãos, olha só, no livro de João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus diz que uma das coisas que o Espírito Santo faria em nós seria justamente isso. Vou esperar aparecer aí para os irmãos lerem comigo. João 14, no versículo 26. Olha só, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar. Olha que interessante, vos fará o que, irmãos? Lembrar de tudo o que eu vos disse. Tudo que Jesus ensinou os seus discípulos durante aqueles 3 anos que caminhou com eles, Jesus também sabia que correria o risco dos seus discípulos se esquecerem. Então o Espírito de Deus, quando viesse sobre os discípulos, ele não traria uma mensagem diferente daquela já dita por Jesus enquanto caminhou com eles. Amém? O Espírito trabalhou dentro daquilo que Jesus já havia dito. Você está aí ou não? Que há quem diga, não, o que Jesus disse até a crucificação era uma coisa, o que vale é o que vem depois. Mas como? Se ele disse que o Espírito Santo iria lembrar os discípulos do que ele disse quando? Quando estava com eles. Ou seja, todo aquele período em que Jesus anda com os discípulos é os ensinos que ele transmite durante aquele período que vai fundamentar a ação do Espírito na vida deles. E há um detalhe interessante aqui. O Espírito Santo vai lembrar. O que significa, irmãos, o que pressupõe que eles já deviam ter escutado antes. Amém? Olha que interessante. O Espírito de Deus, ele vai te lembrar de algo que você primeiro já tem que ter escutado. Se você quer que o Espírito de Deus te direcione, então primeiro, irmão, você já tem que ter conteúdo para ele lembrar você. Amém? Assim, não, mas eu nunca ouvi. Ó, o Espírito de Deus fala comigo. E a Bíblia está fechada. Bom, se você se alimenta da palavra de Deus, ou seja, você tem um primeiro contato com as palavras de Jesus, depois o Espírito de Deus só vai fazer o que, irmãos? Lembrar de algo que você antes já leu ou já ouviu. Quantos aqui já aconteceu isso, né? Você lê um texto, você lê um versículo, você lê uma palavra, e aí às vezes na hora da pregação o Espírito te lembra, ou em alguma situação aquilo salta a sua memória, é o Espírito de Deus trabalhando em você, porque nem para isso a gente presta, né? Se a gente não tiver o Espírito de Deus, a gente lê hoje, amanhã já esquece tudo. Então, o Espírito de Deus lembra do que Jesus já disse. Então primeiro você tem que ouvir o que ele já disse. Você já ouviu o que ele já disse? Sabe qual é o perigo, irmão, de alguma pessoa buscar uma revelação do Espírito sem primeiro ter escutado o que Jesus já disse? Ela pode receber um outro Espírito que vai falar uma coisa que Jesus não disse e ela não vai saber. Por que ela não vai saber? Porque ela não teve um primeiro contato com aquilo que Jesus já falou. Ou isso não pode acontecer? Pode. Paulo disse que se alguém receber um outro evangelho de um anjo, quer dizer que há um risco até de aparecer algum anjo para você falando, olha, eis que te digo. E se não tiver de acordo com aquilo que Jesus já disse, meu irmão, até esse anjo, Paulo disse que será anátema, reservado para destruição. O profeta Ezequiel também enfatiza. Isso é muito forte. Parece no profeta Ezequiel, no profeta Jeremias, o irmão está citando aqui,
quem te deu o direito de falar uma coisa que eu não disse? E acontece isso. Espíritos que atuam dentro das igrejas, falando coisas que não estão de acordo com aquilo que Jesus já disse. E por que isso acontece? Porque a igreja não teve um primeiro contato com o que Jesus já falou. A igreja quer algo a mais. Não, mas isso aqui eu já sei. Não, isso aqui Jesus já falou. Isso daí não tem algo a mais? Cuidado. Você vai atrás de algo a mais, pode ser que você vá além daquilo que Jesus já disse. O Espírito de Deus vai além do que Jesus já disse? Não, ele vai trabalhar dentro do que Jesus já disse. Não tive uma revelação aqui, sabe? Mas eu e o Espírito. Ele não falou, o Espírito não falou nem para Jesus, falou para mim. Nem Jesus teve essa revelação. Oh, caramba! Isso é a síndrome do Messias, já ouviu falar? A pessoa acha que é um ungido, igual foi Jesus. Alguns dizem que isso acontece com algumas pessoas que visitam Israel. Pisa lá, aí começa a andar lá nas ruas de Jerusalém. Há essa síndrome lá, síndrome do Messias. E a pessoa começa a achar que ela foi Jesus. E agora está andando de novo entre as ruas de Jerusalém. A gente tem umas loucuras aí, irmão. Então, cuidado. O Espírito trabalha dentro daquilo que Jesus já disse. E a ceia é a mesma coisa. É só nos lembrar daquilo que Jesus já fez. Amém, irmãos? Não vamos perder o fundamento da nossa fé, que se pauta no que Cristo já disse e no que Ele já fez. Diga a glória a Deus. Vamos ler aqui. Vamos nos lembrar disso, e eu quero trazer algo sobre a crucificação do Messias, muito importante, né? A ceia não é um dia para nós falarmos de algo que vai acontecer. A ceia é para nós lembrarmos de algo que já aconteceu. É trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por intermédio ou por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz, e aqui é onde eu quero me fundamentar com os irmãos, diga comigo, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O que é isso? É sobre isso que eu quero que os irmãos se atentem. Percebam a preocupação que Paulo está tendo. Paulo se preocupa em não o que, irmãos? Esvaziar a cruz. O que isso significa, uma vez que nós sabemos que, tratando-se da morte do Messias, a cruz está vazia? Isso. Tem algo ainda que a cruz fala. Veja, é correto a gente dizer, né, eu não creio num Jesus morto, ele ressuscitou, a cruz estava... Isso é correto, de fato, a cruz está vazia. Né? A gente não usa crucifixo com Jesus pendurado numa cruz, porque ele não ficou pendurado numa cruz. Nós não trabalhamos com a imagem de Jesus desfigurado, morto, dilacerado, por um dos seus lados furados, suas mãos feridas. Não, nós não trabalhamos, a fé cristã, ela não se pauta, ela não se fundamenta na imagem de um Jesus pendurado numa cruz, mas de um Jesus ressurreto. Nesse aspecto, sim, a cruz está vazia. O máximo que você vai ver dentro da igreja evangélica é a cruz vazia, é o máximo. E de fato isso até comunica algo a nós, né? Ele não está mais lá. Mas por que então Paulo vai expressar essa preocupação e dizer:
para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Significa que Paulo ainda enxergava algo na cruz. Significa dizer que quando Paulo meditava na cruz, ele ainda via alguma coisa, enxergava alguma coisa ou identificava alguma coisa. O que é que ainda existe na cruz? Se nós formos ler o versículo seguinte, já vai nos ser dito o que é. O que é que ainda há na cruz? Olha só o versículo 18. Pois, o que, irmãos? A mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então perceba que aqui no versículo 18, ele diz o que é que ainda há na cruz. O que é que ainda há na cruz? Uma mensagem. Porque há mensagem da cruz. Isso pode ser entendido de duas formas. A primeira, a cruz comunica algo. E a segunda é a mensagem pregada cujo tema é a cruz. Cujo objetivo é a cruz. Mas eu quero ficar nesse primeiro entendimento. Não só de uma mensagem, de alguém que fale da cruz, mas de algo que a própria cruz por si mesma comunica. Não me lembro agora quem foi quem disse essa frase, mas é a frase do seguinte, muito bonita até. A cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor. Isso é fato. O púlpito de Deus foi a cruz. Ali ele expressou uma mensagem. Há uma mensagem. Há algo a ser comunicado. Há algo que a cruz expressa. E Paulo se preocupava em não esvaziar a cruz disso. E ele vai nos trazer uma revelação muito forte aqui, irmãos. O termômetro, olha só, hein? Lembrei do que o senhor Rogério falou. O termômetro, né? O termômetro para saber se alguém está sendo salvo, perceba que ele vai usar essa expressão, os que estão sendo salvos e os que estão sendo destruídos. Ninguém, segundo esse versículo aqui, ninguém está por completo agora salvo e também ninguém está por definitivamente destruído. Há dois caminhos. Ou estou no caminho onde a salvação está se realizando. Então, apesar da salvação ser já um fato consumado, ou seja, a obra da salvação está feita, mas ela ainda está em processo em mim. Por isso, Paulo não diz que a mensagem da cruz é poder de Deus para os que estão salvos, mas para os que estão sendo. Os irmãos vão observar isso, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos. Essa expressão indica que há pessoas que estão nesses caminhos. Eu não estou já por definitivamente salvo, até porque o propósito da salvação não é só transferir seu endereço do inferno para o céu, mas é mudar quem você é. Amém, irmãos? Salvação é isso. A pessoa que diz, eu estou salva, mas ela continua no adultério, continua na mentira, continua na idolatria, continua vivendo uma vida totalmente errada. Que salvação é essa? Então, ela pode sim dizer, Jesus me salvou, mas o processo e o caminho da salvação é a transformação do nosso ser. Diga amém. Então, há dois caminhos. Há quem esteja sendo salvo e há quem esteja sendo destruído. Há quem está no caminho onde nele um processo de destruição está ocorrendo na pessoa. Olha que terrível. E qual é o termômetro para saber se eu estou sendo salvo ou se eu estou sendo destruído? Sabe qual é o termômetro? O quanto a mensagem da cruz te impacta. O quanto a mensagem da cruz tem lugar em você. O quanto a mensagem da cruz faz queimar seu coração. O que é que te faz queimar o coração? A mensagem da prosperidade ou a mensagem da cruz? Isso é um termômetro.
Uma pessoa que não consegue ou acha a mensagem da cruz enfadonha, acha a mensagem da cruz já tá bom, não precisa falar mais disso, acha a mensagem da cruz algo não tão importante assim, isso é um mau sinal. É um sinal de que ela está no caminho de destruição. Porque Paulo vai dizer que para nós, os que estamos sendo salvos, a mensagem mais importante, a mensagem mais forte, a mensagem que pauta a nossa fé, é a mensagem da cruz. Diga amém, meus irmãos. Essa é a mensagem mais importante de toda a minha vida, de toda a sua vida, e a que fundamenta a minha fé. É a mensagem da cruz, porque para os que estão sendo salvos, ela é o quê? Ela é o poder de Deus. É isso que está ali, ó. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu vou pedir para colocar ali na tela o texto de Romanos, capítulo 1. Deixa eu só ver aqui o versículo certo. Romanos capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus. Aqui em Romanos capítulo 1, na verdade até antes, deixa já salvo aí esse Romanos 1, mas abra lá em Isaías 35:8, só na tela, meus irmãos, para a gente não se acabar não perdendo, porque eu vou ler 1 Coríntios de novo, a gente ainda vai ler mais aqui. Mas olha que interessante, uma profecia de Isaías capítulo 35, versículo 8, é uma profecia muito forte. Olha só, ali haverá uma estrada. E perceba que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios há dois caminhos. O caminho daqueles que estão sendo salvos e o caminho daqueles que estão sendo destruídos. Sobre esse caminho dos que estão sendo salvos, olha o que o profeta diz. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirão tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por este caminho. Então, os ímpios, eles escolhem seguir o caminho no qual eles serão destruídos. E aí Paulo vai dizer para a igreja a quem ele escreve: porém nós, para nós que estamos sendo salvos. Quem são esses nós, para quem, entre os quais Paulo se inclui? Aqueles que escolheram o caminho da santidade. Se você escolheu o caminho da santidade, meu irmão, então você está no caminho onde, no meio dele, você está sendo salvo. E há um poder para isso. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Pastor, mas é difícil. Apesar da dificuldade em sermos salvos, na cruz, meu irmão, Deus libera um poder para isso. Lá em Romanos 1, no versículo 16, a palavra lá de 1 Coríntios 1, para poder, a palavra grega é a palavra dínamos. Alguns dizem que é de onde vem, inclusive, a palavra dinamite, né? É a ideia mesmo de um movimento, de um poder grandioso, de uma explosão que acontece dentro da pessoa e a impulsiona e a movimenta para o caminho da santidade. Sabe esse desejo que você tem de obedecer a Deus? É o poder da salvação sendo operado em você. Esse desejo que você tem de não pecar mais é o poder de Deus operando dentro de você. Sabe esse incômodo que você sente quando você percebe que falou mal de alguém? Ou você não sente? Você só limpa o veneno assim e bora para a próxima. Ou você gosta
Irmão, a diferença entre quem está no caminho da salvação e no caminho da perdição não é pecar ou não. Quem está no caminho da salvação, ele está lutando contra o pecado, mas ele não se entrega, porque há um poder se movimentando dentro dele que não o deixa ficar à vontade no pecado, diga amém. Há um poder. Romanos 1,16, Paulo vai falar do mesmo poder, a palavra dinamos. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Diga glória a Deus, irmão, celebre ele, porque ele liberou esse poder sobre a tua vida através da cruz. Diga amém. É o poder. É o poder de Deus. Me lembrei agora, quando eu ainda estava como obreiro em outro ministério, não queria pregar o evangelho, queria outra coisa. E aí uma pessoa uma vez, eu não sou muito de se levar por isso não, irmãos, mas estava no banco, aí uma vez uma pessoa, um senhor, ele passou assim, enrolou um papel e entregou na minha mão. Ele falou assim, ó, lê depois. Aí eu estranhei, né? Aí quando eu cheguei na igreja, na época eu estava na igreja, aí eu abri e estava esse versículo. Não me envergonho do evangelho. Ou seja, eu prego mesmo. É isso que Paulo está falando. Eu anuncio mesmo, e ainda que seja taxado como louco por aqueles que estão no caminho da destruição, e ainda que seja taxado como retrógrado, ainda que seja taxado como atrasado, para mim, eu não estou louco, eu não sou atrasado, para mim não é perca de tempo, porque eu sei que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele fala para quê? Para quê? O poder para a salvação. Há uma finalidade. Inclusive, quando a gente não discerne que esse é o propósito do evangelho, a gente põe expectativas que não estão conforme a proposta do evangelho. Há quem decida, virar evangélico. Porque eu conheci um evangélico que começou a ir para a igreja, a vida dele mudou, e ele começou a ganhar dinheiro, e não sei, vai saber, começou a se dar bem, e a família dele foi transformada, eu vou virar evangélico também para minha vida mudar, para minha vida ser abençoada, eu quero ser abençoado. Verdade, irmão, o Eterno derrama muitas bênçãos sobre nós, não é verdade, irmãos? O Eterno, toda boa dádiva, toda bênção vem de Deus. Mas qual a finalidade do evangelho? Qual o propósito do evangelho? Ele diz, é o poder de Deus para quê, gente? Irmão, se Jesus não curar você, se Jesus não prosperar você, se Jesus não libertar ou, quem sabe, livrar você de alguma situação ruim, não se frustre, porque a proposta do evangelho é salvar você. Se você morrer, independente de qual seja a condição na qual você morra, que nem Paulo, morreu preso, coitado. Os discípulos morreram, muitos até pobres, porque seus bens eram levados por Roma e confiscados pela fé deles em Jesus. Morriam em uma situação difícil, mas morriam salvos. A ponto de Paulo dizer, morrer para mim é lucro. Porque ele sabia disso. A minha decisão em pregar o evangelho foi pela salvação e por nada além disso. O que vier a mais, amém, glória a Deus. Mas se apenas a salvação, olha só, apenas, como se fosse algo pequeno, nós não temos noção do que é a salvação, irmãos, estávamos destinados à ira. Estávamos destinados ao inferno. Estávamos destinados à condenação e não havia o que pudéssemos fazer para mudar isso. Mas na cruz Deus liberou um poder através do qual nós podemos ser salvos. Essa palavra dínamos, ela é o equivalente, ela é a palavra grega usada. Eu preciso explicar uma coisa aqui para os irmãos, presta atenção nisso.
O Antigo Testamento, meus irmãos, ele é originalmente escrito em hebraico. Os textos originais são em hebraico. Mas uma das primeiras traduções que foram feitas, a primeira foi o aramaico, e depois foi feita uma tradução para o grego, que é a Vulgata. Então, quando pegavam lá as palavras em hebraico, eles tinham que traduzir e escolher palavras gregas que concordassem com as palavras hebraicas ali do Antigo Testamento. E aí, quando a gente lê o Novo Testamento, que foi escrito em grego, e encontramos algumas palavras que no Antigo Testamento foram as mesmas palavras usadas nos textos gregos, elas têm uma relação, quer dizer que elas estão ligadas. E essa palavra poder, que aparece em 1 Coríntios, que aparece em Romanos 1, no Antigo Testamento grego, que foi a Vulgata, é a palavra que também aparece lá em Salmos, capítulo 68. E quero que os irmãos entendam isso. Eu vou pedir para pôr na tela apenas, mas lá em Salmos, capítulo 68, no versículo 28. Olha que interessante. Salmos 68, no versículo 28. Salmos 68, no versículo 28. Olha só. Teu Deus, diga comigo, dispensou o poder em teu favor. Mostra teu poder, ó Deus, que usaste para o nosso bem. Então, olha que interessante. O salmista diz assim, é a mesma palavra que aparece lá nos textos do Novo Testamento. Dispensastes o teu poder. Dispensar, sabe qual que é a ideia que transmite aqui? Que Deus, ele tem um poder ilimitado, mas ele não pode, e ele não libera todo o seu poder para qualquer coisa. Então, por exemplo, para libertar Israel do Egito, Deus dispensou um certo poder. Para, por exemplo, entregar lá a lei para Moisés, Deus liberou um certo poder. Para dar vitória a Davi, Deus liberou um certo poder. Qual que é a ideia aqui? Para diferentes coisas, Deus dispensa, ele libera um determinado nível do seu poder. Então, ele tem que dispensar, tem que liberar. Quando Paulo usa essa palavra, que o evangelho é o poder de Deus, e que a mensagem da cruz é o poder de Deus, é como se ali na cruz Deus estivesse fazendo isso, dispensando, liberando, derramando o que, gente? Poder. Só que o lugar onde Deus dispensou, onde Deus liberou a maior parte do seu poder, não foi no Egito, não foi no deserto, não foi nas vitórias de Israel. O lugar onde Deus dispensou a maior parte do seu poder foi na cruz. Ali na cruz Deus libera, Deus dispensa um poder. Diga amém, meus irmãos. É ali na cruz. Inclusive, quero que os irmãos segurem aí 1 Coríntios e abram comigo lá em Mateus capítulo 19. Vamos lá, Mateus capítulo 19. No versículo 24. Depois da resposta daquele jovem que se recusa a seguir Jesus, olha o que ele diz. Mateus capítulo 19, lá no versículo 24. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar aonde? No reino dos céus. Aí olha a reação dos discípulos. Ó. Ouvindo isso, os discípulos ficaram como? Atônitos e exclamaram. Sendo assim, quem pode o que, irmãos?
não é para menos, né, essa surpresa dos discípulos. E a palavra atônito é, sim, desesperados. Que, poxa, se nem o rico, que tem uma certa condição, pode ser salvo, tem condição ou tem capacidade para isso, aí eles olham, e nós? Quem então? Jesus chega a usar uma expressão muito enigmática e que expressa a impossibilidade. É como impossível. Ele está dizendo praticamente isso. Ao homem é impossível. Por quê? Ele fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí você vai no zoológico ver o camelo. Aqui no Brasil acho que nem tem. Aí você chega em casa, pega a agulha e você lembra. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Aí você pensa assim, então eu quero ser pobre, porque eu quero entrar no reino do céu. Quem disse que o pobre também vai entrar porque é pobre? Porque não é isso que Jesus está falando, não é nesse sentido literal, né? Os irmãos, alguns aqui já devem saber disso, mas só para os que ainda não têm conhecimento a respeito. Dizem que havia uma porta lá nas muralhas de Jerusalém, que chamava-se assim, fundo da agulha. Haviam as portas principais e havia essa porta menor. E depois de um certo horário, as portas principais fechavam, por segurança, e aí ficava essa portinha menor. Caso algum viajante chegava, e o camelo, irmão, ele era animal de carga. Então, é bem provável que quando alguém chegasse com um camelo, ele estivesse como? Carregado, e cheio de coisas. E ele consegue passar, mas para passar tem que fazer o quê com a sua carga? Imagina, ele tem lá copos de ouro, pedaços de ouro, para riquezas em cima dele. Mas ele sabe o valor das riquezas que ele está carregando? Não está nem aí. Se o dono dele chegar assim, o camelinho, deixa eu tirar de você isso daqui para você poder entrar. O camelo vai se revoltar? O camelo vai dizer assim, não tira não. Não. Ou seja, é mais fácil tirar de um camelo do que tirar o coração do homem de suas riquezas. Essa é a ideia. O camelo não se importa em perder seus bens. Ele sabe que primeiro não são dele e que segundo ele só está ali para carregar o que o dono depositar nele. E nós somos assim, irmãos. Nós carregamos o que Deus decide depositar em nós. A hora que Ele quiser tirar, Ele tira, ou não? Ou você não vai deixar? Não, de mim não. Então tá bom, aí você tem a escolha. Então fica com isso e deixe de entrar no reino. Ou para entrar no reino, tire o coração disso. Aí Jesus diz, é mais fácil um camelo aceitar, perder seus bens do que o ser humano tirar o coração. Então essa é a ideia. E aí os discípulos vão ficar atônitos. Então quem pode ser salvo? Como você responderia essa pergunta? Quem pode ser salvo? No versículo 25 nós vamos ter a resposta, 26 nós vamos ter a resposta de Jesus. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes isso o que, gente? A salvação, amém? Isso é impossível a quem, gente? Aos seres humanos. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Diga amém. Deus tornou sua salvação possível através do poder que Ele liberou na cruz. Porque para nós essa salvação é o que, gente? Impossível. É impossível. Não havia qualquer possibilidade de eu estar no reino de Deus. Com Deus. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, ceando como eu? Impossível. Aí você vai dizer, não pastor, eu era possível, eu acho que eu ia assim, eu
O senhor tudo bem. Mas eu acho que sim. Eu tenho essa... Eu não mato. Não roubo. Irmão, o que Yeshua está falando? Que isso é o que aos homens? Impossível! Então, se eu chegar a ser salvo, a honra é de Jesus, o mérito é de Jesus, a glória é de Jesus. Foi possível por causa de Jesus, através da sua cruz. O que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia é a maior de todas as bênçãos, a tua salvação. É o maior de todos os milagres, a tua salvação. Isso era impossível a nós, mas Deus tornou possível através da cruz do Messias. E aí Paulo vai dizer isso, mas eu tenho cuidado. Eu vou pedir para colocar de novo lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, mas na tradução Nova Versão Transformadora, na NVT. Então Paulo vai ter esse cuidado. Eu tomo cuidado para que a cruz não perca essa ênfase, para que a cruz não seja esvaziada. Porque qual é o risco, irmão? No decorrer do caminho, nós nos esquecermos que estamos salvos por causa da cruz e começarmos a achar que estamos salvos por causa de alguma outra coisa. Nós corremos o risco de tirar o poder da cruz, de tirar a ênfase da cruz. Inclusive a Nova Versão Transformadora vai dizer isso. 1 Coríntios 1,17, olha como foi traduzido nessa tradução. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o que, irmãos? Seu poder. Não perca o seu poder. Ou seja, ele tinha esse cuidado, não podemos tirar esse poder da cruz, não podemos nos esquecer que o poder da salvação está na cruz, através do que o Messias fez, não se esqueçamos disso. E como é que isso pode acontecer? Como alguém pode tirar ou esvaziar a cruz do seu poder? Paulo diz que ele correria o risco de fazer isso. Ele fala ali, eu anunciei não com palavras de o que, gente? Sabedoria humana, para que a cruz não perca o seu poder. Veja, para a igreja de Corinto, o que é que faria a cruz perder seu poder, sua ênfase e ganhar até mais destaque, até mesmo do que a própria cruz? As palavras de você está aí ou não? Paulo vai dizer assim, eu não usei o quê? Palavras de sabedoria humana para que a cruz não seja esvaziada. Ou seja, o que é que em Corinto podia esvaziar a cruz do seu poder? As palavras de sabedoria humana. O que é que os coríntios valorizavam? Se empolgavam. E quem chegasse assim ganharia o coração deles. Eram as palavras de sabedoria humana. Ali naquela região existiam escolas de retórica que ensinavam a arte da argumentação, da discussão. E quem conseguisse dialogar muito bem ganharia destaque entre os coríntios. E Paulo era um excelente mestre. Paulo foi educado aos pés. Ele usa essa expressão. Eu cresci aos pés de Gamaliel. Gamaliel é reconhecido até hoje entre o próprio povo de Israel, entre um dos maiores sábios de sua época. E alguém que é educado aos pés de um sábio é alguém de muito destaque, é alguém de muita capacidade. E Paulo era esse cara. Ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência, ele tinha os meios para cativar o coração daquela igreja. Para quem? Para ele. Mas ao fazer isso, o que é que perderia a ênfase? Perderia o poder naquela igreja? A cruz de Jesus. Talvez seja por isso que é justamente na igreja de Corinto que Paulo diz, alguns aí dizem eu sou de Pedro e outros dizem eu sou de Apolo. Porque Apolo, olha quem era Apolo. Vai aparecer aí na tela, Atos 18, 24. Olha quem era Apolo.
Aqui Lucas vai descrever quem era Apolo. E aí você vai entender por que Apolo ganhou tanto destaque assim entre os coríntios. Aqui em Atos 18, versículo 24, diz assim, ó, enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, um judeu, né? Chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. E ele era o quê, gente? Um homem eloquente. Volta para King James. Ah, já está, né? Um homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Então, provavelmente, Apolo ganhou destaque entre os coríntios por sua eloquência, a ponto de alguns dizer, eu sou de quem? Eu sou de Apolo. Ué, mas e Cristo? Ué, mas e Jesus? Para eles, valia mais a eloquência nas palavras do que o que o próprio Jesus havia feito. Então, a eloquência, as palavras de sabedoria humana estavam esvaziando o que, irmãos? A cruz de Jesus. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, no capítulo 1. Eu acho que eu não vou conseguir ler Atos, mas vamos terminar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Gente, se Paulo quisesse encher a igreja de Corinto, era só usar essas duas coisas: sinais e sabedoria. E ele tinha, irmãos. Né? Eles eram usados para realizar sinais, e eles tinham, e eles acumulavam grande sabedoria. Mas olha só, nós, entretanto, proclamamos quem, gente? A Cristo como? Crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus. E loucura para os gentios. Né? O Messias crucificado, está louco? Não. Possível. Um Salvador que morreu numa cruz? Não. Então isso não soava, não fazia sentido para eles. Mas Paulo mudava o discurso? Se alguém chegava assim, ó Paulo, os judeus não estão gostando não. Ó Paulo, os gregos não estão gostando não. A igreja vai ficar vazia. Ele mudava o discurso? Ele dizia, nós vamos continuar pregando Cristo e este crucificado, mesmo sabendo que é escândalo para os judeus e mesmo sabendo que é loucura para os gregos, porque nós que estamos sendo salvos, para nós é o poder de Deus, ali está o poder de Deus da cruz. Veja que apesar de Yeshua já estar ressuscitado a essa altura, Paulo não deixava de enfatizar, ele foi crucificado e nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos. A ceia é para isso, irmãos. É para nos lembrar da crucificação do Messias. E Paulo sabia como esvaziar a cruz de seu poder. Era só usar palavras de sabedoria ou usar os sinais. E isso faria com que as palavras de sabedoria esvaziassem a cruz de Cristo. Mas ele fazia questão, eu não vou usar aquilo que vai esvaziar a cruz. Então em Coríntios, o que esvaziaria a cruz? Palavras de sabedoria. Em Gálatas, o que é que esvaziaria a cruz? O legalismo. Eu quero que os irmãos leiam na tela comigo, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Olha só. Gálatas capítulo 2, versículo 21 diz assim. Eu vou já... Isso, vamos bem rapidinho aí, obrigado, para a gente dar tempo de tomar ceia. Não torne inútil a graça de Deus. Porque se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido o quê, gente? Então quando é que alguém torna em vão a crucificação do Messias? Ou seja, esvazia a cruz de sua ênfase, do seu poder. Não é quando essa pessoa tenta obedecer à lei. A lei tem a sua importância. Mas é quando ela cumpre um mandamento e diz, está vendo, eu estou salvo porque eu cumpri o mandamento.
É quando alguém diz, não, eu vou começar a obedecer os mandamentos para ser salvo. Isso seria o mesmo que estar tirando da cruz o seu poder, porque a salvação não vem por sua obediência, a sua salvação vem pela cruz. Amém? Então vamos desobedecer? Não, estamos no caminho da salvação, mas sempre com cuidado. Eu não posso esquecer que eu estou salvo por causa da cruz. Eu estou obedecendo. Eu abandonei os pecados, estou buscando me alinhar cada vez mais aos mandamentos de Deus, aos mandamentos de Jesus, à sua igreja. Mas o que é o problema disso? Não é a lei, mas é achar que estarei salvo por minha obediência aos mandamentos. Esse é o grande X da questão que até hoje a igreja não entendeu. E aí acaba anulando uma coisa e deixando a outra. Então, as duas coisas são importantes, os mandamentos são importantes, mas sem esquecer do seguinte, eles não vão me salvar. A obediência é importante, mas sempre lembrando o seguinte, eu não estou salvo por isso. A salvação vem pela cruz de Cristo somente. Ali a justiça de Deus foi estabelecida. No capítulo 6 ainda de Gálatas, no versículo 11, olha o que Paulo fala. Capítulo 6, versículo 11, ele diz... Ixi, eu anotei errado. Passa para o 12. Passa aí para o 12. Vai passando, vai passando. É isso mesmo. Ó, vamos lá, ó. Vamos ler pode passar, senão a gente vai passar do horário. Deixa eu ir para o objetivo. 14. Aqui, ó. Contudo, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser no que, gente? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Passa aí. Passa. Bom, eu anotei errado, mas o versículo que eu queria ler, vê se você acha aí no telão, aí você põe. Eu vou ler aqui, ó. Isso acontece. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Paulo fala o seguinte, ele parou de enfatizar que a salvação viria através disso e passou a enfatizar, a salvação vem somente através da cruz. E isso gerou perseguição para o apóstolo Paulo. E lá em Atos, que é o texto que eu iria ler com os irmãos, vamos ler para a gente terminar, Atos capítulo 3, no versículo 11. Olha o que aqui em Atos anularia a cruz de Cristo. É um texto que os irmãos já conhecem, mas vamos ler. Atos 3, no versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em nome de Jesus, o nome que curou este homem que aqui vedes e bem conheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Diga amém. Então o que estava esvaziando a cruz aos olhos daquelas pessoas que presenciaram o milagre? O milagre. Pedro foi usado para fazer o milagre, aí a ênfase agora estava se voltando para quem? Para Pedro. Isso estava tirando de novo o foco de Cristo. Então a gente tem que ter esse cuidado.
tudo que tira a ênfase da cruz de Cristo tem que ser abandonado para que a cruz não seja esvaziada. Por que nós aqui na igreja paramos de usar objetos para incentivar as pessoas a usarem? Porque isso também estava esvaziando o que, irmãos? Esvaziando a cruz. Por que a intercessão dos santos ensinada pela Igreja Católica é um problema? Porque ela esvazia a cruz. Jesus foi para a cruz, mas eu preciso de alguém a mais de Jesus, a mais que ele. Eu preciso de algo além. Irmão, Jesus é o suficiente e a cruz dele já bastou para a nossa salvação. Não precisamos de mais nada. Por isso Paulo vai dizer lá em Corinto, graças a Deus que eu não batizei ninguém. Ele vai dizer, acaso eu fui crucificado no lugar de vocês? Quando Paulo fala isso lá em Corinto, eu fui crucificado no lugar de vocês, sabe o que ele está querendo dizer? Nada que eu fizer por vocês, por melhor que seja, chegar aos pés do que Jesus fez. Deus pode usar alguém, meu irmão, para curar você, Deus pode usar alguém para trazer uma palavra para você, mas não se esqueça, ninguém vai fazer por você aquilo que Jesus já fez. Por isso, não deposite a sua fé em nada do que alguém fizer, ou em ninguém que for usado por Deus para curar você. A sua fé tem que estar em Jesus e fundamentada em sua cruz. Diga amém. Fique de pé em seu lugar. Vamos tomar a Santa Ceia.